O comando scale, ele vai trabalhar basicamente na forma de escalonar os objetos, ou seja, transformá-los de um tamanho para outro. Então, primeiramente, eu tenho aqui um projeto feito em metros. Posso verificar isso tirando um distance da parede, ele vai mostrar. Ele vai mostrar ponto 15, que seria 15 centímetros, ou ponto 15 metros. Tem um arranjo bem simples, uma casa numa fazenda. E eu tenho móveis e layouts aqui disponibilizados já dentro da escala, dentro da proporção. Tá? Um estudo preliminar de um projetinho bem simples. Supondo que eu tenha aqui um elemento que eu quero colocar no canto dessa sala aqui, um vaso, vamos chamar assim, um vaso. Então eu vou entrar no comando círculo. Vou colocar um vaso que tenha 15 centímetros de raio, ou seja, 30 de diâmetro. Estou fazendo na layer 0 só para ficar com uma cor diferente aqui na tela. Então, supondo que eu fiz esse meu vaso, e eu pegando as medidas dele, ele tenha 30 de diâmetro ou 15 de raio. O que acontece? Teoricamente eu fui na loja e ele só tem vasos de 60 centímetros. Para eu não ter que entrar no comando círculo, refazer o raio ou o diâmetro, eu posso escalonar esse objeto duas vezes. Então, por exemplo, eu posso entrar no comando scale, que está aqui em cima, ou digitar SC Enter. Ele vai me pedir Select Objects. Eu vou selecionar o que a gente está chamando de vaso, vou dar um Enter. E está pedindo para especificar o ponto base. Vou clicar aproximadamente no centro do vaso. E repara, conforme eu for puxando o meu mouse, esse meu objeto ele naturalmente vai escalonando. Mas eu não sei que tamanho final, né, dessa geometria, dessa peça ele vai ficar. Então repare que do lado do meu mouse, né, ou no prompt, lá embaixo, ele pede especifique o Scale Factor, ou seja, o fator de escala. Leve em consideração que o vaso, o tamanho que eu fiz com 15 de raio ou 30 de diâmetro, é equivalente a 1. Se eu digitar aqui ponto 15, aliás, ponto 50, quer dizer que eu vou pegar aquele tamanho do vaso que eu tenho e eu vou diminuir 50% do meu vaso, ou a metade. Se eu digitar 2, quer dizer que eu estou fazendo com que meu vaso cresça duas vezes. Ou seja, o fator de escala é 1. Abaixo de 1 você vai diminuir e acima de 1 você vai aumentar. Se eu digitar 4, o tamanho do meu vaso vai aumentar 4 vezes. Então eu vou digitar 4, só para termos assim, uma noção bem rápida. Tá? Ver que na tela ele vai ficar gigante, então eu vou dar Enter para confirmar. Está aqui o meu vaso que eu fiz ele crescer 4 vezes. Okay? É muita coisa. Se eu for conferir as medidas, eu vou ter aqui de um quadrante ao outro 1,20, que é 4 vezes 30. Okay? Então eu tenho esse vaso aqui. Se eu quiser diminuir este vaso agora, né, para metade desse tamanho, ou seja, deixar com um diâmetro de 60, eu posso entrar no Scale, Enter, seguir o que o prompt está me dizendo, Select Objects, Enter, clicar num ponto base, eu vou clicar mais ou menos no meio, e vou digitar ponto 5, Enter. Ele vai diminuir exatamente a metade do meu objeto. Então, quando eu começar a medir esse meu objeto, ele vai ter 60 e não mais 1,20 m. Uma informação super importante. Vou fazer aqui um retângulo sem escala, sem medida. Quando eu entrar no Scale, Enter, selecionar os objetos, Enter, o segredo do Pick Point é o seguinte. Vou clicar nesse canto inferior esquerdo. O meu objeto ele vai diminuir ou aumentar a partir daquele ponto. Então, repare, toda vez que eu cliquei no círculo, ele cresceu a partir do centro ou ele reduziu para o centro. No retângulo, a mesma coisa. Eu cliquei no Pick Point, sendo a base inferior esquerda dele. Se eu aumentar este meu quadrado, este meu retângulo, ele vai manter aquele ponto do Pick Point fixo. E se eu diminuir também, vai manter fixo e vai reduzir em direção àquele ponto. Tá? Só por curiosidade. Mas eu também tenho como fazer Scale Enter, selecionar meus objetos.
Enter. Vou clicar e estabelecer este ponto como ponto base. E aqui eu também tenho uma outra opção que abre um subcomando chamado referência. Olha que legal. Vou entrar no referência. E no referência eu vou clicar e estabelecer 2 pontos. Então eu vou dizer que esse é meu primeiro ponto da base. E o segundo ponto da base, ou seja, os 2 endpoints, valem quanto? Por exemplo, estou mexendo meu mouse e ele está dizendo ali, ó, 1.34 e assim por diante. Se eu digitar um valor agora, eu vou digitar 1,5, tá? Se eu digitar um valor agora, ele vai automaticamente dizer que o ponto inicial e o ponto final que eu cliquei valem 1,5. Ou seja, eu não estou trabalhando com uma escala, um valor numérico real, ou uma proporção, 2 vezes maior ou 0,5, a metade. Eu estou trabalhando e dizendo que desse ponto até este ponto, o meu objeto vai ter exatamente 1,5 metros. Né? Então eu consigo escalonar objetos tendo uma referência dizendo que eu quero que aquele tamanho tenha X metros. Okay? Então, por exemplo, você está numa loja de interiores e vai comprar um sofá. Você quer ver que área esse sofá vai ocupar na sua sala. Este sofá, ele mede 1,40 de braço até braço. Supondo que você queira escalonar este sofá e deixá-lo com 2 metros. Não é fácil matematicamente achar a proporção que você vai aumentar de 1,40 diretamente para 2 metros. Então eu vou clicar no ponto base, R para o subcomando referência, e vou estabelecer 2 pontos. Primeiro ponto e segundo ponto. E agora eu vou dizer quanto mede estes 2 pontos. Vou digitar 2 e Enter. E aí nós teremos este sofá com uma proporção, né? Claro que as almofadas, encosto, tudo vai aumentar, porque eu estou selecionando o objeto inteiro. Então todos esses meus volumes e geometrias aumentam proporcionalmente. Porém, os 2 metros que eu disse que era do início ao fim, eu vou ter exatamente 2 metros. O que acontece muito em projetos arquitetônicos, deixa eu voltar ele com o meu sofazinho padrão de 40, que eu já sei onde adquiri-lo. O que acontece é que às vezes as pessoas trabalham em unidades métricas. Por exemplo, esta casa foi construída em metros, mas nada impede que eu também tenha uma casa, é o mesmo projeto, que eu possa ter feito em centímetros. Então repara aqui, 15 centímetros. Ou seja, este desenho está em centímetros e este desenho aqui embaixo em metros. Ok? Estou com os dois na tela. É muito comum você pegar um bloco de internet e ele ficar muito grande ou muito pequeno. Qual é a solução? A solução é você escalonar o seu objeto e transformar ele de metros para centímetros ou vice-versa. Então, por exemplo, eu tenho um bloco aqui de uma geladeira ou freezer que ao colocar neste meu projeto ele está super gigante. Por quê? Foi feito em centímetros e meu projeto é metros. Automaticamente eu posso entrar no Scale, Enter, selecionar meu objeto, Enter, e dizer que eu vou transformar metros para centímetros, ou seja, 0,01 e Enter. Então, desta forma, eu escalonei o meu objeto que estava em centímetros para metros. E aí eu venho e posiciono no meu desenho. Ao contrário, também funcionaria. Então, por exemplo, eu posso pegar um bloco desta mesinha aqui, trazer de um projeto para o outro. Como eu fiz em metros, ela está muito pequenininha. Então eu posso entrar no Scale, Enter, selecionar os objetos, Enter, clica no objeto que eu quero aumentar, digito 100, Enter. Eu vou ter a mesma escalonada de metros para centímetros. Se eu sobrepor aqui, bate igualzinho. Vou pegar o mesmo ponto de referência, ele fica sobreposto. Se eu selecionar esses objetos, ele vai me dar aqui embaixo 2 found. Ok? Então eu tenho a opção de escalonar meus objetos e trabalhar com as unidades métricas como eu desejar. Centímetros ou metros, dependendo também do bloco que você baixar na internet, você vai ter que fazer esse pequeno ajuste.